A gente, Ícaro, aqui falando, bora lá que essa questão é boa. Esse texto daqui ele vem de um trecho do livro do Pierre Clastres, que ele foi um grande antropólogo francês. O Clastres vai trabalhar para a gente nesse texto? A sociedade contra o Estado. Ele está falando sobre as estruturas pré-colombianas da tribo. E ele está falando formas diferentes de estruturação do poder. Caramba, peraí, tá ficando complicado. Que bicho é esse? Tranquilo. O que o clássico quer contar pra gente é que, dentro dessa organização de tribo que ele observou, não existe a estrutura do chefe como a gente conhece. Esse chefe, ele não é comandante e ele não tem o dever de obediência das pessoas. Ou seja, esse é um chefe sem poder coercitivo. Ele é diferente do Estado. Esse chefe indígena, diferente do Estado, quando você desobedece, você é punido, esse é um chefe sugestivo. O que o Classes colocou para a gente é que esse chefe indígena, ele deve amparar os conflitos, mas ele não pode decidir sobre as pessoas. Ele é como um mediador. E você faz as coisas ou não que o chefe diz por causa do grande prestígio que ele tem. Então, ele é considerado um homem sábio, por conta desse prestígio que ele tem de outras decisões que ele já tomou. Então, ele é escolhido para ser chefe. Após ser escolhido para ser chefe, ele tem a obrigação de resolver esses conflitos que vão aparecer ao longo da vida da tribo, e as pessoas vão decidir o que elas fazem em determinação ao chefe. O chefe tem um local importante, que é o local da fala dentro da tribo, e isso é muito importante. Porque por meio da fala, ele vai resolver os problemas. E as pessoas vão escolher ou não decidir pelo que ele escolheu. Então, se ele falar que é uma boa entrar na guerra, que não deve se entrar na guerra, as pessoas vão acatar essas decisões ou não. Ou seja, ele não tem o poder de escolha, ele não tem o poder da obediência. As pessoas não obedecem, as pessoas confiam nele. Por isso, ele tem o prestígio. Ele é o tipo de pessoa que vai ser ouvida dentro de um conflito. Muito bacana a Sociedade contra o Estado. Se você puder ler, leia. É um pouquinho complicado, mas com calma você consegue sim ler. Muita coisa bacana sobre índio e como esses índios funcionam de um jeito totalmente diferente do que a gente pensa. O modelo político da sociedade discutidas no texto contrasta, com o Estado liberal burguês, porque se baseia em Vamos voltar para cá. Então ele quer saber qual que é a diferença entre o Estado liberal burguês, que é o que a gente vive, e o modelo indígena. Essa é a diferença política, é isso que ele quer saber. Então, essa diferença é a imposição de ideologias e normas hierárquicas, determinação divina e soberania monárquica. Não, ele não é divino, ele é a pessoa escolhida. Imposição ideológica e normas hierárquicas. Não, ele não é o chefe e manda em todo mundo de cima para baixo. Ele não possui essa hierarquia e nem essa imposição ideológica. Ele é colocado ali porque as pessoas confiam nele. Intervenção consensual e autonomia comunitária. Essa é a nossa resposta. Porque ele pode intervir com o consenso e as pessoas têm essa autonomia comunitária. Então, a tribo que decide no final das contas não é o chefe. O chefe está ali como um conselheiro. Mediação jurídica e regras contratualistas. Não é desse tipo de situação que a gente está descrevendo no nosso texto. E o quinto e último, gestão coletiva e obrigações tributárias. Não, na tribo a gente não tem essa noção de obrigações tributárias. O que a gente vai ter mesmo é intervenção consensual e autonomia comunitária. Essa é a diferença do Estado liberal burguês para essa sociedade que o Clássico está desenhando para a gente. O Estado liberal manda e você, por conta das obrigações que você tem com esse Estado de imposição ideológica e normas hierárquicas, você obedece. Enquanto aqui não. O Estado não. O chefe, o chefe da tribo vem por conta de um consenso e autonomia comunitária.
essa comunidade decide sobre sua própria realidade, o que vai ser feito. O chefe apenas conversa e tenta guiar.